Olá, tudo bem? Eu sou André Flores. Vou treinar você hoje sobre Mega Sena. Você vai entender hoje como que funciona o tipo de jogos compostos da Mega Sena, como que funciona a faixa de pagamento de prêmios da Mega Sena e como que é essa história de probabilidade de acerto da Mega Sena. Vamos lá? Antes de começar, eu quero que você sempre lembre que você atende pessoas nas nossas lojas. A nossa rede de casa lotérica, ela atende pessoas, ela não atende robô, ela não atende bicho. Nós atendemos pessoas e pessoas têm que ser tratadas da mesma maneira que nós gostaríamos de ser tratados. A vida se trata de cuidar e amar e servir pessoas. São os mandamentos do Senhor. Então, que fique bem claro, você saiba que as nossas empresas são consagradas a Deus, que a nossa condução de empresa é baseado em pessoas, ok? Lembre-se disso. Trate as pessoas da maneira que você quer ser tratado, ok? Vamos lá. Bom, aqui eu estou na tela do site da Caixa Econômica para ficar bem fácil e didático. Mega Sena. O que é Mega Sena? Mega Sena é um sorteio onde sempre são escolhidos 6 números. Sena vem de 6, ok? Quina vem de 5, quadra são 4, terno, você vai ver premiações de terno, são 3 números, quando você acerta 3, terno. Então, Sena são 6 dezenas. O jogo da Mega Sena, ele tem um volante que ele pode ser escolhido do número 1 ao 60 e fazer combinações a partir de 6 dezenas, porque o sorteio sempre será sorteado 6 dezenas. Vamos lá? Então aqui, quanto custa jogar e quais são os tipos de jogos que a Mega Sena tem. Hoje esse vídeo eu estou gravando ele em novembro de 2023, ok? Novembro de 2023. O jogo simples da Mega Sena de 6 dezenas, ele custa R$5. Então são 6 dezenas, R$5. Aqui você tem o jogo de 7 dezenas, ele está R$35. Por quê? Por que é R$35? O de 8 dezenas é R$140. O de 9 dezenas custa R$420. E o de 10, R$1.050. Você pode fazer apostas até de um jogo de 20 dezenas. Em um jogo, você vai escolher 20 números. Essa aposta custa R$193.800, hoje, em novembro de 2023. Todo ano a gente tem reajuste. Então, o jogo de 20 dezenas, ele custa R$193.800, ok? Ok, vamos voltar lá no de 6. Aqui você tem o jogo de 6 dezenas, ele custa R$5. E aparece aqui, probabilidade de acerto. Qual que é a chance de você ganhar com um jogo de 6 dezenas, você acertar a cena, o jogo principal, o prêmio principal? É 1 em 50.063.860. Então, o que isso significa? Significa que para eu ganhar a Mega Sena, existem 50... Deixa eu puxar aqui minha calculadora. Epa, baixou minha tela toda aqui. Vê se voltou aí, voltou. Para eu acertar a cena, Mega Sena, com toda a certeza, eu tenho que fazer 50.063.860 jogos de 6 dezenas. É onde engloba todas as possibilidades, todas as combinações de 6 dezenas, todas as combinações no universo do número 1 ao número 60.
Do número 1 ao número 60, existem 50.063.860 combinações diferentes de 6 dezenas. Vou repetir, e você pode assistir quantas vezes for necessário. Para o universo do número 1 ao número 60, que é o que engloba a Mega Sena, existem 50.063.860 combinações diferentes de 6 dezenas. Então, se você quiser fazer com joguinhos de 6 dezenas, todas as possibilidades de combinações, você é só pegar lá R$5 vezes 50.063.860. Você precisa investir 250 milhões de reais, 319.300 em jogos. Você vai conseguir fazer 50 milhões de volantes, são 50.063.860 volantes com 6 jogos, usando todas as combinações possíveis. É isso. Agora, qual que é a vantagem de a gente fazer jogos compostos, jogos com mais dezenas? Vou explicar aqui. Então, falando ainda sobre probabilidade, nesse quadro aqui ele mostra qual que é a probabilidade de um jogo de 6 dezenas você acertar a quina. Ou seja, é uma chance para 154.518. Então, como que funciona o jogo de 7 dezenas? Veja só, o jogo de 7 dezenas, ele custa R$35 e a probabilidade para eu acertar a cena já vai para 1 para 7.151.980. Vamos fazer uma conta aqui. Se eu pegar aqui 50 milhões e 63.860 e dividir por 7.151.980, vai dar 7. O que significa isso? Significa que com o jogo de 7 dezenas, a probabilidade aumenta em 7 vezes. E você vai entender por quê. Porque dentro desse jogo tem 7 jogos de 6 dezenas. Entendeu? Você vai enxergar. Lá na frente eu vou mostrar para você como que funciona. Dentro do jogo de 7 dezenas, não é porque é 7, 7, tá? Dentro do jogo de 7 dezenas, existem 7 jogos de 6 dezenas. Vamos aqui no jogo de 8 dezenas. O jogo de 8 dezenas, você vai pegar 50 milhões e 63.860 e dividir aqui, ó, por 1.787.995. Se eu dividir aqui, ó, 1.787.995. São 28. Ou seja, nesse jogo de 8 dezenas, a chance aumenta 28 vezes mais do que eu fazer um jogo simples de 6 dezenas. Por quê? Porque dentro desse jogo de 8 dezenas, existem 28 jogos de 6 dezenas. Guarda aí que você vai entender. Vamos falar de probabilidade. Ou seja, quando você faz ou participa de um bolão onde tem um jogo de 8 dezenas, as suas chances são 28 vezes maior do que você participar de um jogo de 6 dezenas. Outra coisa, um jogo de 8 dezenas, agora em 2023, custa R$140. Tem bolão nosso de R$12,50, que tem um jogo de 8 dezenas. Então você com R$12,50 participa de um bolão que custa R$140 o jogo sozinho. Então você aumenta o seu universo de possibilidades. Lembrando, o que é isso? No jogo de 8 dezenas, você tem uma chance em 1.787.995. Ou seja, existem
1.787.995 combinações de 8 dezenas dentro do universo do número 1 ao número 60. São combinações de jogos, são as possibilidades. Então, quanto maior a quantidade de números que você aposta, maior é a sua probabilidade de ganhar. Ok? Vamos ver aqui no jogo de 10 dezenas, quanto que é? Quantos jogos tem? Vamos lá. No jogo de 10 dezenas, ele tem 238.399 chances dentro de 1, ok? Então a probabilidade é 1 para 238.399. O que é isso, André? Vamos lá. 50.063.860 dividido por 238.399. Dá 210. Ou seja, no jogo de 10 dezenas, existem 210 jogos de 6 dezenas. Quando você seleciona 10 números, significa que você está fazendo de um jogo só 210 jogos de 6 dezenas. Vou mostrar isso para vocês lá na frente. Se você pega aqui, ó, 1.050 dividido por R$5, deu 210. Se você pegar lá no de 7, 35 dividido por 5, 7. 140 dividido por 5, 28. Lembra que o jogo de 8 dezenas eu mostrei para vocês que é 28? São 28 jogos. O jogo de 10 eu não falei para vocês que são 210. 1.050 dividido por 5. 210 jogos. Ok? Ok. Sai mais barato? Não, não sai mais barato. Mas ao invés de você fazer 210 volantes, você faz um jogo. Né? E você alcança aquele universo. Entendeu? Ficou claro essa parte? Volta o vídeo com calma e assiste de novo. Volta o vídeo e assiste de novo para você compreender, tá? Tá bem simples, bem simples. Eu vou explicar agora para vocês como é que funciona o pagamento de prêmio, como funciona a faixa de prêmio. Que também é muito bacana ver como que é vantajoso fazer jogos de maior número. Por quê? Porque você faz mais jogos. E aí você tem mais prêmios. Vamos lá. Se eu fizer um jogo de 6 dezenas e eu acertar a cena nesse jogo de 6 dezenas, eu ganho só o prêmio principal. Então é 100 milhões, eu vou ganhar 100 milhões. E não ganho nenhuma quina, nenhuma quadra. No jogo de 6 dezenas, se eu acertar a quina, eu ganho uma quina. No jogo de 6 dezenas, se eu acertar a quadra, eu ganho uma quadra. Por quê? Porque a Mega Sena ela paga um prêmio por jogo. Você fez um jogo de 6 dezenas, só vai ganhar um prêmio. Quando eu faço um jogo de 7 dezenas, eu faço quantos jogos? 7. Lembra disso? Volta lá no vídeo. Quando eu faço um jogo de 7 dezenas, eu estou fazendo 7. Olha aqui, ó. Se eu fizer a Mega Sena, se eu acertar a cena com esse jogo de 7, eu vou ganhar uma cena e quantas quinas? 6. 6 mais 1 é quanto? 7. Se eu acertar 5 números no meu joguinho, que é o de 7 dezenas, eu acertei a quina, fiz a quina, acertei 5, eu vou ganhar 2 quinas e 5 quadras. Olha só, 2 quinas e 5 quadras. 5 mais 2, 7. São 7 jogos. Se eu acertar a quadra, eu só ganho 3. Porque dentro daquela faixa de 7 jogos, só 3 acertaram. Você vai ver, vou mostrar para vocês. Só 3 fizeram a quadra. Vamos lá? Se eu fizer um jogo
de 10 dezenas, se eu ganhar a cena nele, eu vou ganhar o prêmio principal uma vez, eu vou ganhar 24 vezes a quina e vou ganhar 90 vezes a quadra. Legal, né? Se eu acertar a quina, no jogo de 10 dezenas, eu vou ganhar 5 vezes a quina, 50 vezes a quadra. Olha só. Se eu acertar a quadra no joguinho de 10, eu ganho 15 vezes a quadra. Tudo é probabilidade. Tudo matemática. Quando você monta todos os jogos, vai ser a faixa que você vai acertar. Entendeu? Vamos lá. Se eu fizer um jogo, tem um jogo aqui, ó, que nós fazemos, que é de 40 mil reais. Olha para quanto que vai a possibilidade dele. Esse 40 mil reais e 40, 40 mil reais e 40, 40 mil reais e 40, dividido por 5. São 8.008 jogos de 6 dezenas dentro dele. Então, um jogo de 16 dezenas que nós temos, nós vendemos esse bolão a R$1.000. Você vai olhar lá, tem bolões diferentes também com essa quantidade de número, valores diferentes, tá? Um deles da Mega da Virada está sendo vendido a R$1.000. 40 mil reais e 40, ele te dá uma chance em 6.252. A chance de você ganhar é uma em 6.252. Dentro desse jogo de 16, existem 8.008 jogos de 6. São 8.008 combinações de jogos de 6 dezenas. Se esse jogo nosso bolão, que em nome de Jesus nós vamos ser premiados, do 16 dezenas, se ele fizer a cena, ele vai ganhar uma cena, 60 vezes a quina e 675 vezes a quadra. Muito, né? Se a gente acertar a quina, nós vamos ganhar 11 vezes a quina. Eu acertei a quina nesse jogo, 5 números, eu ganho 11 vezes o prêmio. E ganho 275 vezes a quadra. E assim vai nessa tabela aqui, que está no site da Caixa. Essa tabela vale para todos. Todos os números vai mostrando a sua proporção. Ok? Ok. Mas o que é isso aqui? Como que funciona esse negócio de jogo dentro de um jogo composto? Funciona assim, ó. Deixa eu te mostrar. Vou só mostrar minha captura de tela aqui, ó. Aqui. Vamos pegar aqui, montei essa tabelinha no Excel, um jogo de 7 dezenas, ok? Eu tenho aqui um jogo de 7 dezenas que eu fiz. Paguei R$35. R$35. Ok? Paguei R$35 aqui. Deixa eu mudar de cor para não confundir. Paguei R$35. R$35. Vamos botar em dinheiro aqui para ficar bonitinho. R$35, ok? Ok, André. Então vamos lá, fui lá na loteria. Eu escolhi para apostar na Mega Sena os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Foi sorteado na Mega Sena, saiu o resultado. E o sorteio da Mega Sena foi o número 1, 2, 3, 4, 5 e o 7. São 6 números sorteados na Mega Sena, certo? São somente 6 números, ok? Então, são 6 números sorteados. Sorteou o número 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Como que funciona? Quando eu faço um jogo de 7 números e só são sorteados 6 dezenas, significa o quê? Que eu fiz o jogo com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz o jogo 1, 2, 3, 4, 5, 7. Deixei o 7 com um número diferente para você poder ver. Eu fiz o jogo 1, 2, 3, 4,
4, 7, 6. Eu fiz o jogo 1, 2, 3, 7, 5, 6. Fiz o jogo 1, 2, 7, 4, 5, 6. Fiz o jogo 1, 7, 3, 4, 5, 6. E fiz o jogo 7, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos jogos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, são as 7 possibilidades que me dá quando eu aposto 7 números. Eles são sorteados de 6 em 6, ó. Como eu tenho um jogo de 7 dezenas e só são sorteados 6 que estão em amarelo, ele vai mostrar esse resultado aqui para mim. O que é esse resultado? Veja só. Na combinação, foi sorteado o número 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Eu tenho esse jogo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Esse jogo ganhou a cena. Lembra que só sorteia só dá prêmio para um prêmio por jogo? Então aqui, ó, esse jogo aqui que acertou 7, eu ganhei a cena. Só que eu tenho outros 6 jogos. Eu tenho o jogo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O número 1, 2, 3, 4, 5 foi sorteado. É uma quina. Eu ganho o prêmio. Então eu tenho aqui, ó, quina número 1. Eu tenho também o outro jogo que é 1, 2, 3, 4 e 7. Dá quina 2. Eu tenho também o outro jogo que dá 1, 2, 3, 7 e 5. É a quina número 3. Eu tenho o jogo 1, 2, 7, 4 e 5. Que é a quina número 4. E eu tenho também o jogo 1, 7, 3, 4 e 5. É a quina número 5. E eu tenho o jogo 7, 2, 3, 4 e 5. Que é a quina número 6. Deu para entender? Vou voltar aqui, ó. Toda vez que eu faço um jogo composto, ele vai montar as combinações possíveis de 6 dezenas. Ou seja, só são sorteados 6 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu fiz um jogo com 7, eu vou usar todas as possibilidades que entrar o 7. Então aqui, ó, eu fiz do 1 ao 6, tirei o 6, botei o 7. Tirei aqui, ó, o 5, botei o 7. Tirei esse, botei o 7, botei o 7, botei o 7. Me dando quantas combinações? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu fizer isso no jogo de 8 dezenas, são quantas combinações? São 28 combinações que vão ter aqui. Se eu adicionar mais um número aqui, eu vou ter 28 combinações. Se eu fizer no de 16, são 8.008 combinações iguais a essa. E aí vai me pagando as faixas de prêmios. Que você vai ter lugares que vai dar quadra, vai ter lugares que vão dar quina, vai ter jogos que vão dar a cena. A cena sempre é porque é um jogo que dá a cena, nada mais. E a quina vai aumentando e a quadra vai aumentando. Ficou claro? Então eu estou tentando fazer um vídeo bem enxuto, para ficar simples e que você consiga voltar e assistir ele várias vezes. Tá bom? Aí eu vou fazer você vai ter agora treinamento para cada jogo, explicando como funciona cada jogo. A probabilidade, o universo e a faixa de pagamento é a mesma coisa que esse aqui que eu expliquei para a Mega Sena. Ou seja, quanto maior a quantidade de números que você abrange, maior o universo, maior a probabilidade, maior a faixa de pagamento. Tá bom? Eu fiz de um jeito simples e para ficar um vídeo não tão longo. Tá bom? Agora, para reforçar, você está sendo treinado para atender pessoas. Lembre-se disso. Você atende pessoas. Tenha cuidado como você quer que tenham cuidado com você. Pense nisso. Deus te abençoe. Uma boa semana, um bom trabalho para você.